Voltamos com o Café com Mate. Calil, há uma semana, a CNN Brasil informou que a Polícia Federal e o Ministério Público estariam investigando doações não registradas de empresas de ônibus para a sua atual campanha. A Câmara de Vereadores de BH chegou a abrir uma CPI para apurar o assunto, conforme nós conversamos agora há pouco. Como é que o senhor responde a essas denúncias? Marcelo, primeiro que a Câmara não abriu CPI para isso. Isso foi uma denúncia de um rapaz, um menininho que me gravou, que mandou para o Ministério Público, como qualquer um pode mandar. O Ministério Público mandou para o Ministério Público Eleitoral, sem pé nem cabeça, um descalabro, e o Ministério Público Eleitoral mandou para investigar. Eu vou repetir em alto e bom som. Quem tem medo de Ministério Público, Polícia, Polícia Federal, Ministério Público Federal é bandido e corrupto, que não é o meu caso. Então, acho que tem que investigar com detalhe. Com detalhe. Como tem que investigar tudo, tem que investigar a CEMIG, esses caras, tem que investigar tudo muito bem. Não tem nada. Não tem pé nem cabeça, são inimigos que fizeram, porque é político, mas tem que investigar. É aquele caso que nós conversamos, sabe, Marcelo? Denúncia não falta. Repito, não tem medo de investigação nenhuma. Porque isso é uma bobagem, um negócio sem pé nem cabeça, que fulano estava carregando mala para Beltrano, para Cicrano, e acabou sobrando para mim. E para mim esse tipo de papo não cola. Isso é igual Teflon. Pode falar que é grosso, sem educação, mal educado, despreparado. Agora, ladrão, corrupto e pegador de dinheiro, vocês vão me desculpar, mas isso aí, para quem mexeu com 100 bilhões de orçamento, eu não ia precisar de pegar malinha de dinheiro para fazer campanha. Não, aliás, porque meu partido é muito grande e eu tenho um fundo eleitoral robusto para tocar minha campanha. Mas, assim, as denúncias incomodam, né, Calil? Olha... Assim, tem, sei lá, algumas semanas, o senhor discutiu com um repórter lá em Capelinha e ameaçou jogar ele pela janela. Esse tipo de assunto vai reaparecer nos debates, por exemplo, de TV aberta nos debates eleitorais. Nos debates, denúncias contra a sua gestão, contra arrecadações de campanha, sobre BH Trans, etc., vão aparecer de novo. Como é que o senhor vai reagir nos estúdios de TV aberta? Como eu reagi sempre, né? Porque esse negócio, aquele menino que eu ia jogar pela janela lá em Capelinho, que eu não julguei, viu, gente? Não, graças a Deus, porque a minha varanda aqui é alta. É porque a janela estava fechada. É porque a janela estava fechada. Não foi a forma que ele é ditado, foi como ele me tratou. Entendi. Entendeu? Foi desrespeitoso. Esse assunto, isso é trem batido. Sim. Já tem velho, não tem novidade, não tem consistência, não tem investigação. Tem que investigar. Chegou lá, o Ministério Público falou, ó, estão falando que teve isso aqui, investiga aí. Aí falaram, inclusive, na CNN, né? Na CNN, falaram que tinha inquérito, que eu tinha deposto no inquérito. Nem sabia de inquérito. O inquérito é uma novidade eleitoreira que foi colocada aí. Tem que abrir, tem que investigar. Isso, Marcelo, eu reajo muito bem. Ah, porque o Calil é bom de debate. Não. É porque o Calil fala a verdade em debate. Ele não gagueja num assunto desse. Entendeu? Entendi. Eu tenho 3 filhos homens, um médico e 2 advogados, que eu não tenho idade hoje para pegar dinheiro de dinheiro público, eu não tenho mais isso, eu não preciso disso. Então eu reajo isso com muita, mas muita tranquilidade. Também. Então no debate eu já reagi a agressões de todo tipo, né? Você mora em Belo Horizonte, você lembra de 2016. Eu fui muito agredido. E o resultado da agressão foi uma eleição e depois uma reeleição. Então, isso não me preocupa. Eu fico muito mais preocupado quando o Atlético perde do que com esse tipo de bobagem que aparece. Como é que o senhor avalia o governo Zema? Eu acho o seguinte, é esse o debate que nós temos que ter. É isso que nós estamos propondo a fazer aqui. O governo tem uma plataforma definida, paguei o salário. Nós estamos com a infraestrutura devastada. A saúde. Veja bem, Marcelo, foi dividido 8 bilhões de reais para a saúde, em 96 meses para as prefeituras.
Desses 8 bilhões de reais, 4 bilhões e 300 milhões de reais foi ele que não pagou. É dele mesmo. Ele tinha uma dívida a curto prazo de 29 bilhões de reais. Essa dívida hoje é de 49. Ele é o único governo da história de Minas que nunca pagou um tostão para o governo federal. São números. Nós temos que aprofundar no debate. Nós temos que aprofundar, nós temos que comparar o que foi, né? Falar, por quê? Você está falando de Belo Horizonte? Bom, se quiser saber de Belo Horizonte, eu larguei 152 obras em andamento, não devo um tostão para ninguém, paguei todas as dívidas da prefeitura e larguei 600 milhões, quase 550 milhões em caixa. Então vou discutir esse tipo de coisa. Não pagou um tostão da dívida com o governo federal. Entendeu? Isso, então, caso eleito, vai herdar essa dívida. É claro, isso vai ter que... Vai cair no colo de quem for eleito. Vai sair no colo e nós temos que ir lá para Brasília, acampar e resolver esse problema, que é aquela sua primeira pergunta. Sim. Qual que é o primeiro ato como governador de Minas? Tomar conta de Minas Gerais. Porque não é falar que o governo é eficiente, com uma Copasa desgraçadamente desmoralizada, com uma CEMIG há 4 anos sem ver investimento, a maior empresa, já foi a maior empresa desse país, recebendo e arrecadando por causa dessa imoralidade do ICM. Porque agora nós tomamos outro golpe, né? Tem a Lei Candir 2. E está todo mundo assistindo Minas Gerais tomar a Lei Candir 2. Quer dizer, Marcelo, a federação deve a Minas Gerais, é bom para o pessoal saber disso, 120 bilhões aproximadamente. E Minas deve à federação, que é o governo federal, aproximadamente esse número. 150 bi. 150. Então, quer dizer, a dívida do governo federal, que o Supremo falou que deve mesmo, por 12-0, o governador falou, não, paga 8 aqui, em 300 parcelas, nem sei quanto. Então, quer dizer, espera aí, atenção, você que é de Minas Gerais. O governo federal deve a Minas Gerais, definido, inclusive, e aprovado por unanimidade no Supremo, o mesmo tanto que Minas Gerais deve ao governo federal. Nós temos que encontrar essa conta. Mas nós precisamos de botar o pé na mesa, pé na porta. Falar, peraí, tem dívida aqui, vamos fazer um encontro de conta. Então vamos governar. Vamos ir lá, sentar em Brasília e governar. Não é nada de deficiente, é muito deficiente. Mas nós temos que falar que tem um encontro de contas para fazer. Então Minas Gerais não está pedindo esmola, não. O governo federal deve a Minas Gerais. Só precisa de acertar essa conta. A proposta do governo Zema sobre a dívida era a adesão ao regime de recuperação fiscal. E não passou na Assembleia. A Assembleia aprovou uma outra lei que autoriza o governo a refinanciar essa dívida, mas não é a recuperação fiscal. Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema? A recuperação fiscal é sentando na mesa, Marcelo. Porque eu vou dar um exemplo simples. O senhor pretende tentar a recuperação fiscal? É claro que não há outro modo de... A recuperação fiscal, ela é feita com conversa. Nós estamos falando do jeito que está na Assembleia, só para esclarecer a quem está assistindo. É zero investimento na saúde. É zero. Aquele hospital que o governador fez propaganda em Juiz de Fora, em 2018, falando que estava inacabado e apontando que era imoral, cara, está lá igualzinho. Igualzinho em 2018. E com a recuperação fiscal vai continuar. E desse nós temos 11. E nesse nós temos 11. Recuperação fiscal, se você pegar a recuperação fiscal e falar assim, bom, a Polícia Militar está há 7 anos sem uma recomposição salarial, não é aumento não. Na recuperação fiscal vai ficar mais 9. Estou dando o exemplo da polícia, que é o mais latente que está aí. Nós estamos falando de 16 anos sem recompor salário. Isso vai explodir? Então o que nós temos que fazer? É sentar, fazer um plano, esse encontro de contas, chamar o presidente Lula, que vai ser o presidente da República, falar, você vai olhar por Minas Gerais ou não vai? Né? Quer dizer, é uma conversa que nós estamos tendo, porque eu não vou sentar na cadeira de Minas Gerais para fazer isso não. Para falar, minha plataforma é manter o salário em dia. Isso vai ser mantido. Agora, a secretária já está falando que só de pagar essa merreca, porque não pagou nada, ficou 4 anos sem pagar nada, vai atrasar o salário no final do ano. Então, quer dizer, nós temos que
ver o que é que nós temos que fazer, porque nós temos uma malha viária de 27 mil quilômetros destruída, nós temos 11 hospitais inacabados, não há investimento nenhum na área social, né? Então, a Copasa destruída, a CEMIG destruída. Ah, você está fazendo campanha. Estou mesmo. Se o governo fosse maravilhoso, ninguém vai enfrentar um governador, não. O governador Fernando Pimentel foi derrotado porque ele não fez um governo que agradou o povo de Minas. Então, se o governo não agrada, eu fui reeleito porque agradou o povo de Belo Horizonte. Então, se não agrada o povo de Minas, nós temos que colocar uma candidatura e dar uma opção a esse povo, escolher o que tem de melhor. Aí é comparar, gente. Eu não estou pedindo nada, não, sabe? Compara um e compara o outro. Fala, não, esse aqui é melhor. Então, vota nele. O déficit projetado, falando em equilíbrio fiscal e recuperação fiscal, o déficit projetado para o ano que vem do governo do Estado é de 11 bilhões de reais. O senhor pretende privatizar a CEMIG, Copasa, Codemig, enfim, alguma empresa pública mineira, como pretendia e ainda pretende o governador Zema? Absolutamente, não é solução. Nós estamos falando de uma privatização de 4, 5 bi. Nós estamos falando de uma folha de pagamento. Então, nós temos que recuperar essas empresas. Essas empresas têm que voltar a ser orgulho, né? Elas eram orgulhos. A Copasa hoje é a Geni do interior, né? Nós tivemos agora, esse ano, né? Falta de água em Belo Horizonte. Isso aconteceu século passado. Não existia, não. Voltou a existir. Agora, pega a Copasa e distribui 1 bilhão de reais para acionistas, bilhões na CEMIG para acionistas, e não investe. Ô, gente, tem muita coisa para explicar. Tem muita coisa para se explicar. Porque o caso da Copasa, por exemplo, Marcelo, eu digo o seguinte, foram lá, bom, Codemig e a Unióbio, né? Não, nós vamos privatizar a Unióbio, nós vamos entregar 10 anos de lucro do Unióbio para pôr a folha em dia. A Assembleia foi lá e aprovou. E não colocou a folha em dia. Então, agora nós vamos vender a CEMIG para pagar um mês de folha. Beleza. Agora, agora a CEMIG, o mineiro já estava aí privilegiado hoje, né, com mais 8% na conta de luz. Então, o que nós temos que fazer é investir. Investir e recuperar empresas importantes. Não passa pela minha cabeça. E olha que eu fiz PPP de hospital, fiz PPP de saúde. Isso não é papo de esquerda, não, viu, gente? Isso é papo de quem gosta de fazer a coisa certa. Certo. Nós temos que lembrar que são duas empresas mistas. E que está dando dinheiro para quem investiu nelas. Exatamente, com ações em bolsa. Exatamente. E não estão... Ó, vamos esclarecer uma coisa. O pobre, que é cliente da Copasa, está pagando 74% a mais de água para um tratamento de esgoto que ele não recebe. Ah, então isso aí é papo de esquerda. Não, isso é papo de estelionato. Cobrar um serviço do pobre, da Copasa, sobre tratamento de esgoto que ele não recebe, é caso de polícia, não é caso de esquerda, não. É estelionato, gente. É só isso que está acontecendo. Por isso que o presidente da Copasa caiu. No caso da Serra do Curral, Calil, o senhor pretende autorizar a exploração mineral na Serra do Curral? Não, ela deve ser privatizada, mas eu não entendi essa pressa, eu não entendi o governo votar e não ter uma posição firme sobre isso. Então vão ter posição firme, entendeu? Posição firme. Ah, está judicializado? Ah, você vai obedecer à justiça? Claro, eu vou obedecer à justiça porque eu não vou ser preso. Mas é um crime. Quer dizer, foi a única coisa que o governador fez para a população de Belo Horizonte. Né? Porque ele abandonou Belo Horizonte. E eu sou prefeito, então fui prefeito. Então não venho, não. É zero. O investimento do governo de Minas foi zero em Belo Horizonte. Agora ele deu esse presente para a população. O senhor critica o governador Zema pelo tipo de conteúdo, pelo estilo dele de se comunicar nas redes sociais, né? Já vi críticas suas. Caso seja eleito, que tipo de informação, de conteúdo o senhor pretende colocar nas suas redes sociais, já que o senhor é bastante ativo também nesse tipo de comunicação? Não, Marcelo. A minha rede social só funciona
quando eu estava no Atlético, quando eu sou candidato. O governo tem uma rede social. Não pode usar a rede social para falar que vai dar 81 milhões para 2.760.000 famílias, como se ninguém tivesse uma calculadora em cima da perna para avisar para a população de Minas Gerais que isso dá a bagatela de R$ 30 por ano por família, que dá R$ 2,50 por mês para a família. Ou para usar a rede social do governo, que é onde o governo deve se comunicar, é onde eu me comuniquei como prefeito, a rede social da prefeitura, para falar que as estradas de Minas estão um tapete. Quando ele dá uma entrevista, que as estradas de Minas estão igual o bombardeio da Ucrânia. Então, quem usa a rede social, quem tem o governo, tem que usar a rede social do governo. Não pode publicar na rede social do governo de Minas, que é coisa séria, que vai dar R$ 30 por ano para a família de pobre e que as estradas de Minas estão um tapete, como foi publicado. Agora, minha rede social vai ser encostada caso eu venha a ser governador do estado. Tá bem. Nós temos algumas perguntas de telespectadores e com elas a gente encerra essa primeira entrevista do Café com Mate. A Tereza Cristina Artesanato pergunta: como resolver o problema da farmácia de Minas, que a falta de medicamento é constante nesses atendimentos? Olha, eu acho que o modelo de Belo Horizonte é excepcional. Ou seja, você coloca o medicamento lá na ponta, tá certo? Então, o que nós vamos tentar modificar não é promessa. É colocar o remédio no posto, colocar o remédio no hospital, porque a farmácia de Minas, além de ser uma indecência de faltar remédio, isso é vontade política, isso é falta de investimento. Vocês imaginem quando se viesse esse regime de recuperação fiscal que foi proposto. Né? Ainda tem uma fila imoral na chuva e no sol, só idosos que foram incapazes de fazer um corrimão e pôr cadeira de plástico para os idosos sentar lá na Avenida do Contorno. Então aqui tem duas indecências. A primeira é faltar remédio e a segunda é como se entrega. Então esse modelo está falido. A farmácia de Minas está falido. Dá para mudar? Acho que dá. Não conheço e não estudei. Estou fazendo um programa de governo. O Gerson Ribeiro Júnior pergunta: como será seu posicionamento em relação às mineradoras no estado? Mineradoras, elas são fundamentais para o estado de Minas, né? Estado de Minas, né? Minas Gerais. Mas tem que ter, elas não são donas, não. Tem que ter governo, tem que ter autoridade, tem que ter regulação, tem que tomar conta. Hoje não. Hoje quem toma conta das mineradoras são os mineradores. Hoje está o Léo. Né? Porque aconteceu Mariana, aconteceu Brumadinho, está acontecendo a Serra do Curral, e isso não é eficiência, isso é a ineficiência total e largar o lobo tomando conta do galinheiro, né? A raposa tomando conta do galinheiro. Tem algumas perguntas também sobre a questão das estradas do interior de Minas, que o senhor criticou bastante o atual governo pelo abandono de estradas no interior de Minas, e a questão do anel rodoviário, que existe um contencioso grande entre o projeto apresentado pelo governo e o que defende, por exemplo, o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Qual é a sua posição sobre o anel rodoviário, o novo? O Rodoanel. O Rodoanel. E o problema das estradas mineiras que estão em péssima situação hoje. Agora não, agora é ano de eleição, ele está colocando umas máquinas na estrada. Eles estão tampando máquina com balde, com terra, que é o que está acontecendo em Minas Gerais. Minas Gerais teve grandes programas. É a maior malha viária do país, nós temos 27 mil quilômetros, né? E aqui existia o ProMG Pleno, que era um programa espetacular de recuperação de estradas, que era um programa de 5 anos, o cara cuidava da estrada, dava manutenção, fazia panos, recapeamento, capina, acabaram. Né? Tinha aqueles Estradas de Minas, na época da Anastasia, fizeram muita estrada. Hoje não. Hoje pegaram esse patrimônio e disseram que vão arrumar. Né? Isso é marketing, é maqueteiro. Não, finge que não é o C. Então nós temos 27 mil quilômetros, 5 mil quilômetros intransitáveis. 10 mil quilômetros em situação deplorável.
Então, infraestrutura, gente, é investimento. Se você pegar 1 bilhão, que não é nada por ano, é 1% da arrecadação, menos de 1%. Eu tive notícias que Minas Gerais investiu ano passado 500 milhões. Isso é nada para uma malha viária de 27 mil quilômetros. Isso é prioridade, porque isso é o desemprego, isso é isolar município mais pobre, isso é o desalento daquele morador que... Olha, Marcelo, pouca gente sabe disso. Você sabe que as estradas estão tão ruins que tem gente que não emplaca o carro na cidade dele, dando prejuízo à cidade, para o comprador lá da outra cidade não saber que ele anda naquela estrada acabada, porque desvaloriza o carro. Então tem que chegar lá na ponta, tem que botar botinho e lá ver o que está acontecendo. Tá. E o Rodoanel, o atual projeto? O Rodoanel é um projeto ridículo, tá certo? Com pista dupla no século XXI. Olha, o secretário de Infraestrutura de Minas Gerais é um paulista advogado. Paulista e advogado, que só entende cobrar pedágio. Infraestrutura é tratado por quem sabe o que é infraestrutura. E para fazer um rodoanel com dinheiro da Vale, porque nem é dinheiro do governo, é da Vale, nem do governo federal, que não deu nada para nós aqui, amigo dele, irmão dele, mas não deu nada para nós. Tem que sentar, gente. Passar um rodoanel no meio de Betim, no meio de Contagem, desapropriar, isso vai ficar pronto no ano de 2090, até a Justiça desenrolar esse projeto absurdo que foi feito por meia dúzia de empresários com um advogado paulista. A Grazi Paz pergunta qual a sua proposta, ou o senhor tem algum programa de governo para as mulheres empreendedoras? Olha, nós fizemos um programa muito bacana de mulher em Belo Horizonte, foi com a Prodabel, sobre empreendimento, tecnologia, TI. Agora, eu tenho uma coisa, eu acho que a mulher empreendedora, o homem empreendedor, né, são todos que têm que ter o apoio. Nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, a menor taxação para eles, colocamos, tinha na Afonso Pena, depois nós passamos para São Pedro, um local. Então isso é o seguinte, o empreendedor não precisa do governo, não, tá? O governo tem que, muito ajuda quem pouco atrapalha. Ele precisa só de não ser atrapalhado. Então o programa que eu tenho para o empreendedor, seja ele o pequeno, o médio, o grande, é tentar atrapalhar o menos possível e dar a maior estrutura possível. Porque isso é que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar riqueza e que vai ajudar lá na ponta a miséria que o Estado está. A Cristina Cassiadas pergunta, caso eleito, o senhor promete não atrasar salário dos funcionários públicos? Olha, eu prometo. Isso aí, quando qualquer coisa que tinha, porque isso aí não existe, gente. Atrasar salário de funcionalismo é falta de diálogo, é falta de ir no governo e falar assim, olha, gente, eu não posso atrasar o salário. A única coisa que eu prometo, a única coisa que eu prometo é que salário não é... Minas Gerais tem 300 anos, só 2 governadores atrasaram salário, Fernando Pimentel e Romeu. São 300 anos de história. Então isso aí não pode acontecer. Isso não é plataforma de governo. Isso é obrigação. Ok. E a última pergunta é do doutor Lucas Mendes, dentista. Caso o senhor não seja eleito, voltaria para o Atlético? Ô, Lucas, infelizmente não, cara. Eu estou respondendo nem é para você, é para os seus meninos, tá? Infelizmente não. O Atlético eu já fiz a minha parte e é do cacete ser presidente do Atlético. Mas até para ser cartola de futebol tem que ter idade. E eu estou muito velho para voltar para o Atlético. Um beijo, Lucas. Nós agradecemos a presença do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, candidato ao governo de Minas pelo PSD. Nos próximos encontros do Café com Mate, teremos aqui o governador Zema, o vice Paulo Brant, o ex-governador Fernando Pimentel, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, o senador Carlos Viana, a vereadora Duda Salaber e o deputado federal Aécio Neves. Muito obrigado por sua audiência e participe do Café com Mate. Obrigado. Obrigado, Calil. Obrigado, Marcelo.